continuando aqui, né? Atividade do aprender sempre, né? Tá lá na página 7, começa na 7, vai até a página 8, a atividade 1, né? Então o que ele fala ali, ó? Duas figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Dos pares de figuras a seguir, identifique os que são semelhantes, né? Justifique sua resposta. Então nós vamos trabalhar aqui com semelhança de figuras, né? Ó. Então como que eu verifico se elas são semelhantes ou não? É o seguinte, ó. Aqui eu tenho um quadrado de lado 4 centímetros. E aqui eu tenho outro quadrado de lado 2 centímetros. Como que eu faço, né, para verificar se eles são semelhantes ou não? Eu posso usar a chamada razão de semelhança, né? Ó, razão significa divisão. Então vou fazer aqui, ó. A razão de semelhança. Então, como que eu calculo essa razão de semelhança? Eu vou montar uma divisão. Eu vou pegar um lado aqui desse quadrado e um lado correspondente, né, no outro quadrado aqui. Se essa divisão, se eu fizer para todos os lados e manter o mesmo resultado, essas figuras são semelhantes. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse lado, que é o mesmo que eu tenho aqui, 2 centímetros. Se eu pego essa razão, vou chamar de R aqui, ó. A razão então vai ser o quê? 4 dividido por 2. Então, a minha razão é igual a 2. Então, quer dizer, eu posso falar que os lados desse quadrado são 2 vezes maiores do que esse. Ó, se eu pegar esse aqui, 4 dividido por 2, vai dar 2 também. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2 aqui também dá 2. Como eu falo de um quadrado, não preciso fazer as 4 divisões. Só uma, porque todos têm a mesma medida. Então eu vejo, essas figuras sim são semelhantes, né? Ó. Então eu coloco aqui, ó. São semelhantes ali, né? Agora na letra B aqui, ó. Eu vejo o seguinte. Eu tenho uma figura aqui, né? Quantos lados? Ó? 1, 2, 3, 4 lados. Um quadrilátero. Aqui também. Aí eu tenho algumas indicações de ângulos, ó. Alfa, beta, gama, delta, né? Aqui ele está indicando também, ó. Um alfa 2, beta 2, delta 2 e gama 2, né? Como eu ainda não sei exatamente, né? Pode ser que esse alfa 2 seja um ângulo diferente do outro ali. Como ele está indicando com outro valor junto ali, né? Se ele já tivesse dado os ângulos, né, exatos ali, se eu provo que em duas figuras os ângulos são iguais nas duas, elas já são proporcionais, né? Como ainda eu não posso afirmar isso, de novo, ó, vou fazer a razão de semelhança de novo. Então vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma divisão então, vou montar divisões, ou seja, vou montar frações, né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lado dessa figura, vou estipular assim. Vou pegar um lado dessa figura, vou dividir pelo lado que eu acho que é o correspondente nessa aqui. Poderia fazer o contrário? Pegar primeiro essa medida e dividir por essa? Pode também. Então vamos lá. Se eu pegar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui mede 6. Então vou fazer aqui, ó. 6. Qual vai ser o lado correspondente dele aqui? Eu olho, ó, esse lado. Aqui ele está ajudando a formar os ângulos alfa e o delta aqui, ó. Então, onde tem o alfa e delta aqui, ó? Tá aqui, ó. Né? Oh, perdão, alfa, beta aqui, gama. Né? Alfa e gama aqui. Então, vejo, esse lado corresponde a esse aqui. Então, 6 dividido por 3, que vai me dar 2. Beleza. Se eu pegar, ó, este lado aqui, ó, 6. Qual é o lado correspondente dele na outra figura? A mesma coisa, ó, alfa e beta. Alfa e beta aqui, ó, esses dois. Então também o 3. 6 dividido por 3, 2 de novo. Beleza? Se eu pegar esse lado aqui, ó, né, ó, agora aqui, ó, beta e delta. Beta e delta aqui, ó, esses dois aqui. Então, ó, vou fazer esse dividido por esse. Então, ó, 8 dividido por 4. 2.
E se eu pegar, ó, esse último aqui, ó, ajuda a formar esse ângulo e esse aqui, né? Ó, olha os semelhantes aqui, ó, esse ângulo e esse aqui, ó. Então vai ficar 12 dividido por 6, perdão, ali, marquei errado. 12 por 6, que vai dar 2 também, ó. Então veja, quando eu montei essa regra, né, eu peguei essa figura, peguei um lado dela e dividi pelo lado correspondente na figura de baixo, ó, em todas a divisão deu exatamente 2. Não, coincidência com o 2 aqui, não é que sempre tem que dar 2. É o resultado da divisão que tem que ser sempre igual. Né? Se no primeiro eu tivesse dado 3, teria que ter dado 3 em todos também. Então, ó, como as divisões são iguais, eu tenho a razão de semelhança. Então, a razão é 2. Quer dizer, esta figura aqui, se eu multiplicar todas as medidas por 2, eu chego nessa. Ou o contrário, se eu pegar tudo isso aqui e dividir por 2, eu volto nessa aqui. Então, essa aqui também, né, eu anoto aqui que são semelhantes também, né? Agora o último aqui, ó, na letra C. Lá no Aprender Sempre, né, ele está desenhado numa malha quadriculada. Então, ó, fazendo apenas o desenho aqui, ó, tenho 2 retângulos. Então aqui ele só pega um quadradinho, então vamos considerar 1 centímetro de altura. E aqui ele pega 3, então 3 centímetros. Aqui, ó, nessa outra figura, ele pegava 2 quadradinhos de altura. Então vamos considerar cada quadradinho sendo 1 centímetro, um exemplo, né? Então vou ter 2 centímetros. E aqui era 7. Né? Então vamos ver. Será que eu tenho razão de semelhança ali? Né? Vou montar aqui, ó. Vamos ver se existe, né? Razão. A razão de semelhança. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um lado da figura maior e vou dividir pelo lado correspondente na figura menor. Então vou pegar aqui, ó. Essa altura dele aqui, ó, 2. A altura desse aqui, 1. Então, se eu faço 2 dividido por 1, dá 2 mesmo. Agora, se eu pegar, ó, essa base aqui, 7. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. 7. Dividir por essa base aqui, ó, que é 3. Quanto que vai dar 7 dividido por 3? Ó, se eu fizer aqui, ó, 7 por 3, ó, vai dar 2, que dá 6, sobra 1. Coloco vírgula, 0. 3, sobra 1, coloco 0 de novo, ó, 3, sobra 1. Então isso aqui vai ficar dando 2,3, 3, 3. Deu uma dízima periódica. Opa! As divisões, ó, os resultados dela, as minhas razões, não são iguais. Então, não são semelhantes essas duas figuras aqui. Então, ó, não são... Opa! Então, elas não são semelhantes. Então, ó, como que eu, só recapitulando então aqui, como que eu verifico se duas figuras são ou não semelhantes? Então, nesse primeiro momento, a gente viu pela ideia da razão de semelhança, ou seja, pela divisão. Figuras que são semelhantes, se eu pego então os lados, né, o lado de uma figura e divido pelo lado correspondente dela na outra figura, se todas essas divisões derem o mesmo resultado, elas são semelhantes. Então, no caso aqui do quadrado, não fiz as 4 porque não era necessário. Né? Sempre eu vou fazer 4 dividido por 2, então estava dando sempre 2. Agora, em figuras, né, que eu tenho medidas diferentes, então para cada uma delas eu vou fazer uma divisão. Então peguei, ó, esse lado dividido pelo correspondente dele aqui. Né? Esse lado por esse aqui, esse por esse e esse por esse aqui. Ó. Como todas as divisões deram o mesmo resultado, são semelhantes, né? Se eu tenho aqui, né, 4 divisões, se 3 delas tivessem dado o mesmo resultado e uma um resultado diferente, não são semelhantes, né? E agora nessa aqui, né, como as divisões deram valores diferentes, eu não tenho figuras semelhantes ali. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui, atividade 1, páginas 7 e 8 do Aprender Sim.